Glória a Deus. Queridos, graça e paz, né? Boa noite, já cumprimentei. Eu tenho uma palavra para compartilhar, mas antes de compartilhar dessa palavra, quero também, expressar um valor assim incontestável, das irmãs. No último dia 8 de março, é celebrado em todo o mundo, o Dia Internacional das Mulheres. Então, parabéns para vocês, amém? Já expressei esse desejo, de parabenizá-las, mas que o Senhor tome a vida de vocês a cada dia mais, em nome de Jesus, amém? Cumpra os propósitos dele sobre vocês, por onde vocês passarem, que sejam abençoados pelo Senhor, em nome de Jesus. Querido, eu queria que você pudesse abrir comigo a sua Bíblia em João, capítulo 20. Eu tenho uma palavra do Senhor para compartilhar com você em João, capítulo 20. Hoje quero ministrar uma palavra que muitas vezes, praticamente a minha vida toda, eu tive percepção de que houve uma injustiça sobre esse personagem bíblico, até pela maneira que é falado sobre ele, é taxado sobre ele. Nós usamos alguns jargões sobre ele. E hoje eu quero compartilhar algo do coração do Senhor sobre a sua vida. Obrigado, meu amado. Quem encontrou diz amém. João capítulo 20, verso 19. Glória a Deus. Diz assim: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebeis o Espírito Santo. Verso 23. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Verso 24, ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles. Diz assim, ora, Tomé, um dos 12, não estava. Eu preciso que você afirme isso mais uma vez para a mensagem fazer sentido para você. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Agora eu vou seguir lendo. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor, mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé? Creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais que não estavam escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, não tenhais vida em seu nome. Amém? O personagem de hoje é exatamente Tomé. A mensagem de hoje está diretamente ligada a Tomé. Diz assim: Tomé,
Eu vou te fazer uma pergunta que no final ela vai fazer sentido. Agora ela não vai fazer, porque eu também não vou te dizer por que eu estou te perguntando. Mas só para você compreender no final dessa mensagem, algo interessante. Quem descobriu o Brasil? Quem sabe? Ninguém? Quem arrisca aí? Quem descobriu o Brasil? Tem umas contradições, né? Que tem um povo falando que descobriu, mas vou falar no nome de quem ficou que ter descoberto o Brasil? Pedro. Você sabe disso como? Pela história, né? Amém. Agora eu vou continuar a mensagem. Você vai ficar curioso, mas no final você vai ter percepção. Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Muita gente diz assim, acerca do personagem que nós estamos ministrando nessa noite, chamado Tomé. Quantas vezes você já ouviu pessoas dizendo assim, eu sou igual? Só acredito? Eu não preciso nem completar, só acredito? Muitas vezes, querido, nós estamos utilizando esse termo. Sou igual a Tomé, só acredito vendo. Se eu não ver, eu não creio. E tem muita gente, todos os dias, em todo o tempo, e na caminhada com o Senhor, eu vejo muita gente dizendo isso. E a boa da verdade é que seria perfeito, seria ótimo, se muita gente fosse igual a Tomé. Porque Tomé pode ter sido uma das pessoas mais injustiçadas ao largo dos anos com essa questão de incredulidade. Porque na boa da verdade, Tomé era muito, mas muito cristão. Nós percebemos isso nesse texto, mas eu vou te mostrar nos textos bíblicos que Tomé realmente era um homem corajoso. Tomé era um homem valente, era um homem disposto, era um bom discípulo. Agora Tomé ficou conhecido porque nessas passagens nós estamos dizendo acerca de Tomé, que Tomé falou, eu preciso ver. Nós não levamos em conta que nesse mesmo texto que nós lemos, a frase que nós repetimos dizia que Tomé não estava quando Jesus apresentou aos discípulos pela primeira vez. Todos os outros tinham visto Jesus. Todos os outros sabiam que era Jesus. Tomé ainda não tinha visto. Talvez de alguma forma ele estivesse pensando assim, eu não sei, talvez esse pessoal está num surto aí, pensando que Jesus ressuscitou, mas não ressuscitou, talvez seja. Ou talvez em crise, ou com medo, talvez de alguma forma, mas Tomé de qualquer maneira é rotulado erroneamente. E você vai perceber isso, que há um rótulo sobre Tomé. E esse rótulo sobre Tomé não tirou mais. Foi lançado como um homem de incredulidade, e toda vez que alguém está um pouco assim, não crendo muito, diz, eu sou igual Tomé. Mas graças a Deus que Tomé foi um homem abençoado, amém? Então Tomé, querido, ele passa por um momento muito terrível, como todos os discípulos. Para você compreender por que Tomé chega a esse ponto, você tem que compreender que houve a crucificação, os discípulos estavam respirando cheiro de morte. Qualquer momento poderiam vir recolher os discípulos e matá-los. Todos eles estavam respirando ameaças continuamente. Tanto é que o texto que nós lemos, diz que eles estavam reunidos à porta fechada. Estava a porta fechada para que ninguém pudesse ver. E esse nosso personagem, Tomé, ele entra em crise, em conflito. Porque, preste muita atenção, Tomé tinha uma vida antes de Cristo. Ele recebe um siga-me e ele começa a seguir a Cristo. Quando ele começa a seguir a Cristo, ele abandona toda a sua vida anterior. Ele deixa a vida anterior para trás. Ou seja, ele largou os pais, ele largou o trabalho, ele deixou tudo para trás. Agora você imagina, ele creu ou não creu de todo o coração que Jesus era o Cristo? Ele creu, porque senão ele não seguia. Mas isso eu sei que não é suficiente para nos provar nessa noite que Tomé foi injustiçado. Mas ele creu de todo o coração. Ele começou a caminhar com Cristo. Ele começou a ver os sinais. Ele começou a ver os milagres. Ele começou a desenvolver o ministério de discipulado com Cristo. Agora acontece algo. Jesus vai ser crucificado. Jesus é crucificado porque ele morre. Tomé se abala. Tomé, praticamente no sentido da palavra, Tomé fica em estado assim, sem saber o que fazer, em crise. Porque aquele momento, aquilo que ele estava vivendo, agora havia o quê?
desmoronado. Era como se algo tivesse acontecido. Aquele que ele havia mais crido, aquele que ele havia mais depositado as suas confianças, havia morrido. Aí de repente aparecem algumas pessoas dizendo, ressuscitou. Ele fala, não, isso não pode ser. Isso não deve ser verdade. Eu não sei você, mas se coloque no lugar de Tomé. Se for difícil para se colocar no lugar de Tomé, você se coloca no lugar dos outros discípulos que fizeram a mesma coisa que Tomé. Sim, eles fizeram a mesma coisa que Tomé. É tão interessante, Tomé, ele não estava junto com Jesus quando ele apresentou pela primeira vez. Por isso que na segunda, ele falou, não, eu preciso ver isso. Para mim crer, eu preciso ver. Eu preciso ver Jesus pessoalmente. Agora Tomé, querido, ele era um homem corajoso. Ele não era qualquer um. Abre João 11, capítulo 11, verso 6, para você ver. Estava acontecendo algo inusitado e o texto começa dizendo assim, ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Estava falando sobre Lázaro, essa passagem. Hein? Depois disso, disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Verso 8, disseram-lhe os discípulos, Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? O que estava acontecendo aqui? Jesus estava querendo voltar e os discípulos com medo diziam o quê? Eles estão querendo te pegar lá. Se você voltar para a Judéia, eles estavam prontos para te apedrejar. Nós fugimos de lá, agora está o Senhor querendo voltar para lá? O Jesus era especialista, né? Era muito especialista em confrontar os pensamentos, confrontar a atitude, confrontar até a fé. Aí o que acontece? Eles disseram bem assim, Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? O verso 9 diz, Jesus respondeu, não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz do mundo. Mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhes, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do seu sono. Disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme, está salvo. Mais uma vez, eles estavam dizendo o quê? Se está dormindo Lázaro, deixa ele dormindo, nem vamos lá. Porque senão nós vamos ser o quê? Apedrejados. Eles estavam debaixo de ameaça. Saíram fugidos, por sinal. Agora é tão interessante que Jesus não estava falando de um sono, mas estava falando de morte, amém? Olha o que diz, então Jesus lhes disse claramente, Lázaro está morto. Lázaro está morto. E folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. No verso 16 aparece um camarada, mesmo sabendo do problema, da chance de ser apedrejado, da chance de viver uma adversidade, disse bem assim, disse pois, quem foi que está dizendo aí? Tomé. Quem foi que disse? Quem foi que disse? Disse pois Tomé, chamado Dídimo. O que quer dizer Dídimo? Gêmeo. Que significa que ele tinha um irmão gêmeo. Agora olha que interessante, que diz bem assim, disse pois Tomé, chamado Dídimo, aos discípulos, vamos nós também para morrermos com ele. Tomé falou assim, ué, por que estão com medo? Vamos nós também. Assim, partimos todos para a glória e vai ser só sucesso. Cumpriremos a missão. Se Jesus não está com medo, por que eu teria medo? Agora me responde uma coisa. O que os outros discípulos estavam falando? Não vamos lá de jeito nenhum. Não vamos lá de jeito nenhum, porque nós vamos ser apedrejados. Mas o que Tomé disse? Se o mestre falou, vamos. Porque aí nós temos a oportunidade de morrer com ele. Tomé estava preocupado? Tomé estava com medo? Tomé acreditava ou não acreditava no que Cristo estava fazendo? Sim ou não? Acreditava, irmão. E acreditava muito. Por isso que a grande injustiça sobre Tomé. Ele acreditava e não acreditava pouco, não. Ele acreditava muito. Alguns diziam assim, ó, não vamos não, que nós vamos ser apedrejados. Outros diziam, não, vamos. Assim a gente tem a oportunidade. Se ele morrer, nós morremos juntos. Ou seja, alguém que está disposto a ir até a morte é alguém que crê de todo o coração. Sim ou não? Diz assim, alguém que está disposto a ir até a morte é porque acredita de todo o coração.
Eu te pergunto, você iria até a morte por quem? Você vai selecionar assim, você vai contar uma, duas pessoas. Por três, no máximo. Talvez você colecione meia dúzia de pessoas que você iria até a morte. Agora, ele é chamado por Jesus. E como que esse homem não creria em Jesus, dizendo que iria com ele até a morte? Poderia alguém não acreditar em alguém e dizer, não, vai sozinho. Eu tenho lá meus pés, meio cá, meio lá. Eu vou proteger, você sabe como é que é a história da segurança, né? A gente se cuida, nunca se põe os dois pés, Jesus. Você sabe como é que é. Vai lá, vai ser sucesso a sua missão. Se você morrer, nem lá eu vou estar. Seria ou não seria? O que é que os outros discípulos estavam falando? O senhor foi ameaçado. O senhor pode morrer lá. O senhor tem certeza que o Senhor vai? E nós também? Tem certeza que nós vamos para lá? Por medo de morrer. Agora, o que acontece nisso aqui, irmãos? Tomé propôs aos discípulos morrer por Jesus, junto com ele. Havia ameaça de matar. Tomé estava dizendo, eu prefiro morrer com Jesus do que ter que viver sem ele. Qual que era a posição de Tomé? Eu prefiro morrer com Jesus ao ter que viver em ele. Ele estava dizendo, agora um homem que declara isso, indiretamente, por sua posição de morrer com Cristo, é um homem que não creia em Cristo? De forma alguma. Pelo contrário, antes creia bastante, creia muito em Cristo. Agora, está dizendo a palavra que 8 dias depois, Jesus ele está voltando por uma questão. Depois que ele aparece, mudando de texto, depois que ele aparece para os discípulos, que Tomé não estava no texto que nós lemos, 8 dias depois ele volta a apresentar-se para os discípulos. E Tomé já estava. O único que não tinha tido essa experiência com Jesus ainda era Tomé. E Tomé era corajoso porque expressava as suas honestidades. O que era a diferença de Tomé dos outros discípulos? Ele era corajoso porque ele queria morrer junto com Jesus. Os discípulos estavam meio temerosos. Ele era um homem honesto, muito honesto por sinal, porque expressar aquilo que sente não é tarefa fácil para todo mundo. A maioria das pessoas maquiam aquilo que sente ao invés de expressar o que sente. Ainda mais numa situação delicada, sim ou não? A maioria das pessoas, às vezes, está sorrindo enquanto chora, e está chorando enquanto sorri. A maioria das pessoas, às vezes, estão abatidas e tristes e sorriem. Às vezes, estão tristes e sorriem. Agora, Tomé não teve muito disso. Eu tenho, assim, tanta admiração nesse texto de Tomé, porque ele foi o único que espontaneamente, já de cara, falou assim, olha, eu preciso ver. Porque eu lá, vocês não queriam morrer por ele agora está tudo aí falando que ele apareceu. Vai saber se nós não estamos num surto psicótico coletivo. Vai saber se não estamos todo mundo doido aqui, falando que Jesus morreu. Eu preciso ver, eu preciso de provas. João 14:1. Tem uma palavra que turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabendo para onde vou e conheceis o caminho. Disse Tomé o quê? Senhor, nós não sabemos para onde. Tomé falava ou não falava o que estava sentindo? Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Jesus estava falando, olha, vocês sabem para onde eu vou. Tomé, sei não. Estou sabendo não. Aí Jesus, ai meu pai, vou explicar. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tomé, agora faz sentido. Mas antes ele não sabia, e aquilo que ele não sabia, de pronto, imediato, ele pergunta. Ele fala, ele expressa aquilo que ele está vivendo, está pensando. E aquilo que ele estava pensando, ele imediatamente expressou. Agora vamos ver se apenas Tomé, que é o incrédulo da história. Vamos ver se apenas Tomé, esse que foi marcado
marcado como aquele homem da incredulidade, aquele que precisava ver para crer. Tomé, querido, foi mais um, diante de números. Olha que interessante. E eu posso dizer o seguinte, o questionamento dele era plausível. Muito maior do que dos demais. Você vai perceber isso na palavra. Lucas 24. Vamos ler a partir do verso 1. Diz bem assim, no primeiro dia da semana. Qual dia? Faça em domingo. Vamos lá. No primeiro dia da semana, qual dia? Domingo. Era domingo. Muito de madrugada foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando não acharam o corpo de Jesus. Começou. Não acharam o corpo de Jesus. Não acharam. Verso 4. E aconteceu que estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas, baixando o rosto para o chão, eles lhes disseram, por que buscais o vivente entre os mortos? O que eles estavam declarando? Por que vocês buscam alguém morto se ele está vivo? Vamos seguir. Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo, convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens, pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Verso 8. E lembraram-se de suas palavras, e voltando do sepulcro, anunciaram essas coisas aos 11, e a todos os demais. E eram, quem que era? Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. E as outras que com elas estavam, as que diziam essas coisas aos apóstolos. Verso 11 agora é crucial. As suas palavras lhes pareciam como desvario. Não as creram. Preste muita atenção. Então, assim, olha, Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Mas, para os discípulos, parecia que elas estavam o quê? Louca. Essas mulheres estão meio atordoadas. Elas estão meio que zonzas. Elas não estão entendendo que Jesus morreu. Quem foram esses? Os discípulos. 12, verso 12. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro. Pedro falou, deixa eu conferir de perto. Levantou-se e foi ao sepulcro. E abaixando-se, viu só os lençóis ali postos. E retirou-se, admirando consigo aquele caso. Espera aí. Chega a notícia. Eles dizem, só que essas estão tudo meio doida. Essas irmãs não estão entendendo, não. Jesus morreu. E agora? A Bíblia fala que eles creram que elas estavam meio variando. Coisa de mulher. Elas devem estar meio variando. Isso não, elas não sabem o que fala. Praticamente eles estavam falando assim para elas. Agora, é uma notícia. Quando Tomé recebe a notícia de Jesus, ele fala o quê? Eu vou precisar ver. E eles? Elas estão doidas. Os discípulos disseram? Elas estão variando. Elas não estão muito bem da cabeça. Aí segue. Só que Jesus, ele aparece para os discípulos. E como faltava Tomé, no caso, e Judas, é tão interessante que Judas e Tomé, quando os dois não estavam, né? Porque Judas havia ido para seu enforcamento. Agora Tomé porque havia se ausentado. A Bíblia diz que ele se ausentou, não falo por quê. Ele não sabia, precisava crer. Agora, por que ele deveria crer mais que os outros? Por que ele deveria crer mais que os outros? Essa é a pergunta que fica, sabe? Porque não tem motivo. Quando nós lemos Lucas, vamos ler Lucas 24, 36.
E falando ele das coisas, eles paz seja convosco. E eles espantados e atemorizados, Jesus apareceu no meio de quem? Assim, dos discípulos. E eles espantados e atemorizados pensavam que via algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Jesus como sonda, né? Por que sobem pensamentos no seu coração? No verso 39 agora vem algo interessante. Diz bem assim: vede as minhas mãos, os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Verso 40. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. Verso 41. E não crendo, eles ainda, por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Jesus perguntou para eles, né? Olha que interessante. Eles estão reunidos, Jesus aparece e disse: eu não acredito que é o Senhor. Ele falou: então eu vou ter que mostrar as minhas mãos perfuradas, mostrar o local lateral perfurada, para que eles crissem. Quem eram esses, querido? Os discípulos. Qual diferença tem essa atitude da de Tomé? É porque até então, quando eles falavam para Tomé, Tomé não estava perto de Jesus, agora eles estavam. E ainda assim, eles custaram crer que verdadeiramente é Jesus. Agora, por que Tomé foi o incrédulo? Por que ele foi narrado como incrédulo? Por que todas as vezes que nós pensamos em Tomé, nós pensamos assim: só acredito vendo. A boa da verdade, querido, é que Tomé, ele creia bastante no Senhor, assim como os outros. É tão interessante que o verso segue dizendo, 42, então eles apresentaram parte de um peixe assado e um fardo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles, e disse: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, convinha que cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as escrituras. O que Tomé teve foi uma dúvida emocional de ocasião, diferente de uma incredulidade, de não aceitar Jesus, de não crer em Jesus. É tão interessante, irmãos, que muitas vezes, isso pode passar com alguém. O que Tomé teve? Uma dúvida emocional de ocasião. Não foi falta de crer em Jesus. Foi pela ocasião. Ele havia sido morto. Muitas vezes nós passamos momentos na nossa vida em que talvez você pense assim: por que a minha fé parece ter diminuído? Por que parece que eu até falei, acredito que foi quinta-feira, ministrando, que tem dias que parece que nós estamos distantes de Deus, e tem dia que parece que nós estamos bem apegados com o Senhor, muito perto dele. E essa distância são os altos e baixos, né, que às vezes nós vivemos na nossa vida, e que os aspectos nossos emocionais interferem na relação direta com o Senhor. Muitas vezes, abalados emocionalmente, nós distanciamos do Senhor. É tão interessante que Tomé, aquela dúvida que veio sobre ele, foi pela ocasião. A referência dele, o ponto máximo, aquele que ele havia abandonado tudo para seguir, havia sido morto. E ele agora olha para um lado, olha para o outro: o que eu vou fazer da minha vida sem o meu mestre? Eu deixei tudo, como recomeçar? Imagina quantas coisas não deve ter passado na cabeça deste homem. Aí chega alguém dizendo assim: olha, ele já não está mais morto, ele agora está vivo. Imagina a cabeça dele. Se você conseguir imaginar um pouco a cabeça de Tomé, colocar a cabeça de Tomé um pouquinho, você vai perceber que não era tarefa fácil. Agora, isso tudo nos ensina muitas coisas, querido. Que às vezes a dúvida vem de um estado de ocasião. Às vezes vem de um momento emocional. Às vezes vem de uma ocasião difícil. Quantas vezes e quantas as pessoas dizem assim: pastor, às vezes eu penso que Deus se esqueceu de mim. Às vezes vem dúvida no coração das pessoas. Às vezes elas duvidam como Tomé.
Às vezes elas de alguma forma querem pensar assim, puxa, será que o Senhor não olha para mim? Às vezes agem como Tomé. E às vezes quando você fala, eu falo assim, houve um dia que eu disse bem assim para uma pessoa, Deus vai operar, Ele vai trabalhar, vai mudar a sua história. Ela olhou para mim e falou assim, é bom mesmo, viu? Eu falei, como assim? Além de ela não crer, ela acreditou que era uma obrigação do Senhor. É tão interessante, irmãos, que quando Jesus volta 8 dias depois, que nós lemos a palavra, Ele volta, não é mais pelos todos os 12, Ele volta por Tomé. Volta por aquele que ainda não tinha se encontrado com Ele. Ele volta por aquele que ainda não tinha visto Ele. Ele volta por aquele que não estava na reunião. Ele volta por aquele que de alguma forma tinha precisado se ausentar. E Jesus volta por ele para se apresentar a ele. Porque assim como Jesus se apresentou para os demais, agora faltava quem? Tomé. Exatamente o que agiu do mesmo jeito, da mesma forma que os demais discípulos. Agora eu e você, se fôssemos discípulos, agiríamos como? Provavelmente da mesma forma que todos os outros discípulos. Provavelmente, por isso que eu disse que Tomé foi o homem mais injustiçado entre meio ao povo, como o homem que a credulidade dele é duvidosa. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. A dúvida entra normalmente quando a expectativa está errada. Tomé esperava, querido, que quando ele fosse com Jesus, que ele falou, morreremos junto com Jesus, que ali seria o final. O passo que Jesus desse, todos eles dariam naquele mesmo instante. A expectativa de Tomé foi calibrada erroneamente, ou descalibrada, com uma expectativa errada. Nós podemos chegar a estados emocionais errôneos. Jesus havia dito o que iria acontecer. Se eles tivessem equilibrado a expectativa no que Jesus disse, ele não teria tido abalo emocional. Deixa eu te dizer uma coisa aqui muito séria. Se você calibra a sua expectativa no que Jesus disse, você não tem abalo emocional capaz de te derrubar. Se nós calibramos e balizamos, validamos as nossas expectativas em cima do que Jesus diz, nós não temos frustrações. Muitas vezes nós vemos tantas pessoas abaladas, incrédulas na vida, e ainda diz, eu sou igual a Tomé. Você não é igual a Tomé. Tomé foi um grande discípulo. Não, eu sou igual a Tomé, eu não acredito mais em ninguém, eu não acredito nisso, eu não acredito nisso. Por quê? Porque eu me frustrei com fulano, me frustrei com Beltrano, me frustrei com alguém, me frustrei com todo mundo, me frustrei com a igreja, me frustrei com o padre, me frustrei com o padre não deu conta, o pastor também não deu jeito, me frustrei com todo mundo. O que eu faço agora? Eu falo, é simples. Calibra pela palavra do Senhor e você não vai frustrar mais. Faltou-lhe palavra de Deus. Amém? Faltou a palavra do Senhor. Se Tomé estivesse um pouco mais ligado, como Jesus disse, meu nome está escrito entre os profetas, Moisés, está escrito na lei. Ele estava dizendo, está escrito na lei, os profetas anunciaram, os salmos anunciaram, e vocês não perceberam que eu morreria e ressuscitaria? 700 anos antes de Jesus, a profecia dizendo acerca da crucificação de Jesus. Se baliza e equilibra a expectativa naquilo que é correto, não há frustração. Tomé o quê? Estava no quê? Num momento terrível emocional, porque os abalos emocionais, ninguém pode ser livrado. Agora, os abalos emocionais a pessoa só pode ser livrada uma vez que ela já está preparada para aqueles abalos. Uma vez que você já sabe a próxima etapa, uma vez você já sabe o que pode acontecer, uma vez que você já sabe o que está acontecendo, antes mesmo de chegar no tempo presente. Ouviu falar de rumores de guerra, terremotos. O que vai acontecer? Pizza?
que nós, como cristãos, devemos perceber? Está chegando o tempo do fim. Boa, irmão. Está chegando o tempo do fim. Se está dito, se está escrito, se está declarado na palavra do Senhor, então o que cabe a mim? Gerir as minhas expectativas mediante a palavra. Não adianta alguém vir dizer assim, olha, esse ano eu vou me candidatar e tudo vai ficar muito bom na terra. Até os terremotos irão passar. Adiantaria? Muita gente acreditaria, se não tiver a expectativa no lugar certo. Agora nós como cristãos acompanhamos a palavra e a palavra do Senhor, então nós medimos a nossa expectativa, ou devemos medir a nossa expectativa mediante o que diz a palavra do Senhor, sim ou não? A palavra do Senhor diz que haveria profetas? Amém, irmãos, ajuda aí. A palavra do Senhor diz que haveria profetas? E falsos profetas? Não sei, porque tem um monte de gente frustrada com profetas e com falsos profetas. Não sei por quê. Eu não entendo, gente. Agora, tudo isso é fruto de expectativa no lugar errado. Se você coloca a sua expectativa em Cristo e nas Escrituras, você saberia muita coisa antecipada do que vai acontecer, um pré-anúncio. As Escrituras, querido, já é para nos conduzir. Uma vez que nós estamos sendo conduzidos pelas Escrituras, nada nos abala tão facilmente, nem emocionalmente, nem psicologicamente. Não abala espiritualmente tão fácil, porque você sabe, o Senhor havia me dito isso. Eu já deveria estar pronto com isso. Que isso aconteceria, que isso passaria na minha vida, que isso passaria em volta dos meus, que isso passaria, que isso aconteceria. O Senhor havia dito. Olha para quem está perto de você e diz assim, o Senhor deixou escrito, só não acredita quem não quer. É assim que se baliza expectativas. É assim que nós conseguimos lidar com a dúvida. A dúvida entra se a expectativa estiver errada. Aí a pessoa fica, será que eu estou certo? Será que eu estou errado? Será que eu estou certo? Será que eu estou errado? Será que eu estou certo aqui ou eu estou certo ali? Será que quem está certo? Expectativas erradas. Pegue a palavra do Senhor e aprenda expectativas certas. E saia das dúvidas, porque Tomé não foi um homem de dúvidas. Foi uma ocasião de dúvida. Por aspectos, querido, terríveis de balizar expectativas. Nós sabemos que Jesus vem e você espera por Ele todos os dias? Amém. Mas não é todos os dias. Alguns dias. Tem dias que você esquece que Jesus pode voltar. Esquece ou não esquece? Esquece. Pastor, você esquece que tem dia que Jesus pode voltar? Distraído com alguma coisa para passar batido. Conversando, brincando. E nem me lembrei hoje que Jesus podia voltar hoje. Sabemos que Ele vai voltar, sim ou não? Mas esperamos Ele todos os dias? Aí alguém chega e diz assim, Jesus ressuscitou. Você esperava o quê de Tomé? Se nós sabemos que Ele vai voltar, não esperamos Ele todo dia. Tomé o quê? Nós sabemos isso através da palavra, sim ou não? Tomé também deveria saber através da palavra que Ele ressuscitaria. E deveria estar esperando por Ele. Agora é tão interessante. A dúvida entra quando a expectativa está colocada no lugar errado. Diz assim, a minha expectativa deve estar balizada naquilo que o Senhor me disse. Naquilo que o Senhor me diz na palavra. Olha, querido, até de ouvir você fala assim, na palavra. Precisamos da palavra. É interessante que expectativa errada pode gerar dúvida. E como nós podemos alinhar essa expectativa? Limite realista. O que é um limite realista? O limite realista é quando nós olhamos para o humano como humano. E o sobrenatural como sobrenatural. Se nós olharmos o sobrenatural como natural, estamos errados e pecando. E se olharmos o natural como sobrenatural, estamos errados e pecando. Se você tem um limite realista, você consegue compreender muita coisa. Você consegue entender muitas coisas. Os discípulos, quando viram fora Tomé, assustados, será que é um fantasma? Porque o limite realista deles excedeu. Já Tomé tinha um limite realista balizado.
Agora, como que você pode ir controlando essa expectativa? Coloque um limite realista, tangível. Primeiro, está na palavra? O que está escrito sobre isso na palavra? Diz assim comigo, está na palavra? O que a palavra diz a respeito disso? Não, vamos dizer junto, o que a palavra diz a respeito disso? Não ande em dúvida, irmão, ande em certezas. Para depois você não dizer que você é o Tomé 2. Ande com certezas. O que a palavra me diz acerca disso? Como que eu posso lidar com isso? Coloca limite realista. Leia a palavra, entenda que o que a palavra está dizendo é muito real. A segunda coisa é que aquilo que você pode controlar, está nos seus domínios. O que você não pode controlar, não adianta ter expectativa. Você poderia controlar algo que não está debaixo do seu domínio? Tem gente que ainda tenta, né? De narcisista demais ainda tenta. Tenta controlar tudo e todos. Mas a verdade é que a palavra do Senhor, ela nos instrui a nós estarmos diante daquilo que está debaixo da nossa jurisdição pessoal. Está debaixo do seu domínio? O que você pode fazer mediante essa circunstância? Porque muitas vezes nós pensamos o que os outros podem fazer, e isso é expectativa errada. O que você pode fazer a respeito disso? Então, primeiro, balize com limite realista. Segundo, como é que você domina essas expectativas para não ficar na dúvida constantemente sobre as coisas do reino? O que você pode controlar? Se não está debaixo do seu controle, então solte, porque você não pode fazer nada. Diz assim, o que não está debaixo do meu controle, eu nada posso fazer. Então um pouco preocupar, né, irmão? Tem tanta gente preocupando com aquilo que não pode fazer nada. A grande questão, se você não pode fazer nada, já administre isso bem. Solte. Solte, você não pode fazer. A terceira etapa é, nada deve ser taxado como absoluto. Por que que Tomé é taxado como incrédulo? Porque foi taxado como absoluto. Sem ninguém se perguntar por que que ele foi chamado de incrédulo, ir lá na palavra e olhar que os discípulos tiveram a mesma ou pior condição que a dele. Então nada é absoluto. Você chegar e dizer, isso é ponto final. A única coisa absoluta é o que Deus disse. O que Deus disse, o que está escrito na sua palavra. Isso assim é absoluto. Fora disso, nada é absoluto. Agora tem um monte de gente que quer ficar na expectativa errada e depois reclama de andar em dúvidas. Se não quer andar em dúvidas, não crie expectativas erradas. Eu te ensinei como é que você domina, estabelece um limite realista. Como é que você domina a dúvida? Estabelece um limite realista. Pensa naquilo que está debaixo do seu controle, que não está debaixo do seu controle. Pensa que nada pode ser absoluto fora da palavra do Senhor. Não é totalitário o fim. Normalmente, que só há fim quando o Senhor declara o fim. Se não há fim, não há fim se o Senhor não declarou o fim. A última palavra vem de... Vem de quem? Então, antes de vir a última palavra, não houve fim. Se a última palavra vem do Senhor, é dele que é a determinação. Agora, eu preciso aprender essas coisas, pastor. Por quê? Antes de entrar por um caminho de dúvida. Antes de eu ficar andando pelo caminho de incredulidade, ainda colocando a culpa no Tomé. Tomé que... mas podia, Tomé era assim. Tomé viveu um evento assim, pelas suas emoções. Ele não viveu uma vida sendo discípulo de Cristo assim. Um evento não determina toda uma vida. Um evento não determina toda uma vida. Uma ocasião não determina a vida de ninguém, irmão. Eu tenho certeza que tem ocasiões que se você olhasse para dentro do seu interior, você fala, misericórdia, gente. Gente, eu tenho uns eventos na minha vida que se eu pudesse, eu ia lá com a borracha e apagava. Mas eu não posso. Você deve ter alguns eventos assim que você fala assim, que vergonha, gente. Nem parece que era eu. Ainda mais por ter vivido
no mundo, não ter nascido em berço evangélico. Tem alguns eventos que eu gostaria de pegar uma borracha e falar assim, se colocasse para mim assistir aquele evento, eu ia falar assim, isso aí, eis a vergonha alheia. Exatamente dessa forma. Então, quem não gostaria de poder apagar um evento assim? Todo mundo. Agora, um evento não definiu a minha vida, não definiu a sua. Por que que definiria de Tomé? Não deveria. Tomé foi um homem, querido, edificado no Senhor. Aliás, eu o considero como um grande homem de Deus. Nós cremos porque temos evidências, irmãos. Todos nós temos evidências e precisamos delas. Quem aqui tem evidências de que o Senhor é real? Diz amém. Quem ainda não tem, se prepara, amém? Pode, pastor, não ter? Ué, vai saber. Se tem alguém duvidando. E ainda em nome do Tomé. Vai saber se alguém ainda relata ter pouca fé. Diz que, não, aliás, nem é por questão de pouca fé. Não crer o suficiente para poder ter uma vida com Cristo. 1 Coríntios 15, 1. Abra, por favor. A vida de Tomé é uma vida de alguém que amou muito o Senhor. Por isso o impacto da sua morte o abalou. 1 Coríntios 15, 1. Diz bem assim, irmãos, lembro-vos do evangelho que vos preguei, o qual também recebeste e no qual estáis firmes. Por meio dele também sois salvos, desde que vos apegueis com convicção a... Não, quem pode me ajudar aí? Vamos lá. Desde que vos apegueis com convicção a palavra. Amém. Vamos embora aumentar a convicção, sim ou não? Como é que aumenta a convicção? Desde que vos apeguei em convicção a palavra que vos anunciei. Caso contrário, tendes crido em... Então, como é que eu aumento minha convicção? Balizando onde? Na palavra. Como é que eu elimino as minhas dúvidas? Olhando para a palavra. A palavra diz? Sim. Perfeito, eu tenho que estar ligado nisso. Se a palavra me diz, é porque é possível. Se a palavra diz, é porque é possível. Tudo que a palavra diz é possível. Então, se a palavra diz, é porque é possível. Então, você baliza a sua vida palavra. Ele diz bem assim, eu vos anunciei, caso contrário, tendes crido em vão. Ele está dizendo assim, se foi fora da palavra, você está acreditando no que é errado. Se foi fora da palavra, você está acreditando naquilo que é em vão, que não vai te levar a lugar nenhum. É tão interessante que o verso 3 segue dizendo, porquanto o que primeiramente vos transmiti, foi o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Mais uma vez, onde está? Segundo as Escrituras. Quem estava falando isso? Paulo. Quem estava falando? Foi sepultado, verso 4. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. Conforme as Escrituras. Ele estava falando conforme as Escrituras. Tudo que Paulo falava estava embasado ou não? Ele falava uma palavra, estava embasada. Por quê? Vocês acreditam que Paulo poderia ter dúvida? Todo mundo pode ter algum tipo de dúvida, desde que não tenha evidências. É por isso que ele está dizendo, vai para a palavra, olha na palavra. Cristo morreu, a palavra estava descrevendo. Aí segue dizendo, e apareceu a Pedro, e depois aos 12. Morreu, ressuscitou, agora ele aparece para Pedro, e ele aparece para os 12. Por que ele apareceu? Diz assim, para haver evidências, para que ninguém duvidasse no seu coração. Para haver evidências, para que ninguém tivesse dúvida quando falasse de Cristo. Os discípulos falassem, eu vi, eu estive com ele. E Tomé pudesse dizer assim, eu vi até o buraco nas suas mãos.
e todos eles pudessem dizer em uma só palavra que tiveram com Cristo, porque eles tinham evidência. Só que o Senhor sabia muito mais. O Senhor falou: os discípulos é fácil, porque eles são da casa. Talvez alguém duvide, porque os da casa muitas vezes não têm a voz ouvida na sua própria casa. Talvez eles duvidem. Então vamos para mais uma etapa. Diz bem assim: apareceu a Pedro e depois aos 12. Verso 6. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, a maioria dos quais ainda vive. Paulo estava falando e falou assim: pode procurar, vai lá hoje ainda, enquanto eu escrevo isso aqui, que ainda tem alguns que estão vivos, que viram Cristo ressurreto, que viram o nosso Senhor ressuscitar, porque se Cristo não tivesse ressuscitado, seria uma grande fraude. Mas Paulo diz, tem as Escrituras, diz assim: as Escrituras é minha primeira evidência, a segunda é testemunha ocular. Ninguém pode ir contra aquilo que apenas... Pessoas podem ir contra aquilo que apenas falam, mas jamais poderiam ir contra aquilo que foi visto por todos. Ou por um grande número. 500 pessoas era um grande número. A palavra está dizendo, depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, a maioria dos quais ainda vive, embora algumas já tenham adormecido. Paulo falou, alguns já ficou meio velho, já pegaram a malinha, já foram para a glória. Mas tem muitos que ainda estão. Confere isso se é verdade. Ele estava escrevendo, declarando essas palavras, pregando dessa forma e dizendo: se alguém tem dúvida, vai lá e pergunta para os que viram pessoalmente. Mas não bastou, ele seguiu dizendo. Embora alguns já tenham adormecido, verso 7 diz bem assim: mais tarde apareceu a Tiago e a todos os apóstolos, e depois de todos, apareceu também para mim. Depois de todos, ele apareceu também para mim. Ele está dizendo, as Escrituras são suficientes. Se não são suficientes, ele apareceu também para os apóstolos. Se os apóstolos não são suficientes para você, para deixar das suas dúvidas, ele também apareceu a 500. Agora, se vocês também não creem nos 500, crê nesse que está falando, porque ele também apareceu a mim. Ele apareceu a mim. Paulo está dizendo bem assim, ele apareceu para mim. E depois de todos apareceu igualmente a mim, como a um que nasce fora do tempo. Paulo falou assim, eu não sou muito porque estava no tempo certo. Mas Jesus, por amor e misericórdia, também resolveu aparecer para mim. Também sou testemunha de que Cristo ressuscitou e de que Cristo é o Senhor. Eu também sou testemunha de que Ele ressuscitou e de que Ele é o Senhor. Pois sou o menor dos apóstolos, verso 9 diz, pois sou o menor dos apóstolos, nem mereço ser chamado apóstolo, porquanto persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil, antes trabalhei mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que vive em mim. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenham realizado eles, é isso que pregamos e é nisso que crestes. Ele estava dizendo, foram eles, ou se foi eu que pregou? Preste muita atenção, é nisso que nós cremos e é por isso que nós vivemos. É isso que nós vimos e é isso que nós somos em essência. É nisso que nós estamos alicerçados. É nesse que nós cremos. Vai nas Escrituras, que lá está dizendo tudo. Ah, não, as Escrituras não me são suficientes. Leia-as e você vai encontrar suficiência. Aí ele está dizendo, não, se vocês ainda não creram nas Escrituras, pergunte aos apóstolos. Se os apóstolos não estiverem, pergunte aos 500, que há alguns que estão vivos. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Quais evidências? Evidências oculares daquilo que Deus já fez. Evidências na sua palavra, do que Ele fez e do que Ele segue fazendo. Os discípulos deram suas vidas para relatar essa verdade. Deixa eu te dizer uma coisa. Os discípulos deram a vida deles para relatar uma verdade. Você entregaria a sua vida por uma mentira? Eu não entregaria minha vida por uma mentira.
Você entregaria a sua vida por uma fraude? Para uma mentira? Você estaria disposto a ir morrer, te partirem ao meio, ou te lançarem numa cova de leões, ou te lançarem de alguma forma a ser crucificado? Você morreria por uma mentira? Eu te digo uma coisa, queridos: ninguém morreria por uma mentira. Mas eu tenho convicção que muitos morreriam por uma verdade. É por isso que os discípulos, querido, morreram por Cristo. Porque eles conheciam a verdade e não havia no coração deles dúvida alguma mais. Deixa eu te perguntar uma coisa. Sabe, o Senhor me trouxe com essa palavra dessa noite, porque pode ser que haja alguém com algum tipo de dúvida do Senhor. Talvez em algum momento você se questiona. Sabe, pode ser os próprios momentos emocionais da vida. Pode ser que por dias ruins ou dias difíceis, o seu coração às vezes se abala mais. Depende de circunstâncias. Muito dependendo da circunstância, ela fica muito abatida. Porque ela está muito emocionalmente abalada. Agora, uma coisa que eu te digo, querido. Tomé passou por esse abalo emocional. E nesse dia foi o dia que ele pediu me dar uma evidência. Deixa eu te falar uma coisa. Se você passou por algum abalo emocional, deixa eu te mostrar uma evidência nessa noite. A primeira evidência que Paulo disse, ele disse: busque na palavra. Lá vai estar tudo que você precisa saber acerca de Deus e viver acerca de Deus. Busque na palavra, você vai saber realmente o que é o Senhor. Você vai saber tudo que é pergunta. Sabe, irmãos, muitas pessoas caminham uma vida de dúvida. E por caminhar numa vida de dúvida, não conseguem se decidir por nada. E isso é mal. Uma vida de dúvida não é uma ocasião de dúvida. Uma ocasião de dúvida pode variar por inúmeros aspectos. Frustração. Lógico, tudo depende da expectativa, como eu estava explicando. Expectativa errada gera frustração. Se você quer diminuir as suas frustrações, para diminuir as suas dúvidas, quanto ao Senhor, ao que você crê, você precisa acompanhá-lo na palavra, online, 24 horas. Em alguns momentos você vai assustar. Quem não conhece a palavra, quando lê, meu Deus, eu não sabia que isso seria tão sério. Em alguns momentos você vai rir, em alguns momentos você vai ficar pensativo, porque lá está dizendo tudo sobre Cristo. E você sabe o que é mais legal? Não está dizendo tudo só sobre Cristo. Está dizendo tudo sobre nós também. Tudo sobre você e tudo sobre mim. Tudo sobre nós. E essa palavra, querido, que diz acerca de nós, é uma evidência de que o Senhor está vivo, de que Ele ressurgiu por amor a nós. Os discípulos, eles creram, entenderam, eles viveram o ressuscitar de Cristo. E por isso eles entregaram a vida. Na minha maneira de pensar, para mim, os discípulos eram aqueles que estavam caminhando, e a palavra afirma isso. Que se alguém falava, vou matar, eles falavam assim, qual hora? Vambora? Agora? Porque nada abalava a convicção de fé que eles tinham. Vai morrer? Você vai morrer porque você prega o evangelho do Senhor Jesus. Eles falam, uau! Mas não me ponha igual a Ele. Me pendura de cabeça para baixo para não ser comparado a Cristo. Se emocionavam no momento da morte.
se emocionavam por saber que eles estavam certos com aquilo que eles viviam, certos com as convicções que tinham, certos pelo caminho que trilhavam. Querida, a coisa mais legal do mundo é quando você caminha por uma verdade e que você não muda ela por nada. E não importa o que acontecer ao seu redor, você não muda. Eu estou certo a quem tenho crido. Eu estou certo em quem tem caminhado. Eu estou certo nas Escrituras. Eu estou caminhando em Cristo, aquele que me fortalece. Eu estou convicto que eu estou no caminho certo. Querido, nada mais importa. Nada mais importa. Não tem frustrações para te parar. Expectativas dosadas e balizadas no Senhor. Totalmente convictas nele, preparadas nele, na palavra dele. Você nunca espera demais, tampouco espera de menos. Você espera da maneira certa, do tamanho certo, da dimensão correta. Nunca mais e nunca menos. Você caminha todos os dias, nunca culpando a igreja por nada, nunca culpando o irmão por nada, mas você caminha todos os dias dizendo e entendendo assim, olha, eu entendo o que é isso porque a palavra me diz cerca disso. A palavra me disse sobre o pecado, a natureza pecaminosa. A palavra me diz que todos pecaram e destituídos, ou seja, afastados estão da glória de Deus. A palavra me diz tudo isso. Por que eu vou esperar algo diferente do que é a igreja? Você sabia que tem muita gente decepcionada com a igreja? Muita gente que se decepciona com a igreja. Mas deixa eu dizer uma coisa. Isso não é algo muito legal de se viver. Porque as pessoas, quando o decepcionar da igreja, normalmente é para acusar os que estão dentro da igreja como errados. Muitas vezes acontece algo mal. Mas quem balizou a expectativa, se não foi outra, a não ser você mesmo, ou a pessoa decepcionada? Quem foi que colocou a expectativa no lugar errado, ou escolheu aprender de forma errada? Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. O Senhor deixou a sua palavra para você caminhar nela todos os dias. Não importa quem é que ministre na sua vida, não importa quem pregue para você, abra a sua palavra e vai comer do pão diário, vai viver com Deus, viver as evidências, as provas, aquilo que eles viveram, e a sua expectativa vai ficar o quê? Equilibradíssima. Ai, aconteceu isso. Aí você, já sabia. A palavra diz isso. Nos últimos tempos seria assim mesmo. Ai, está tudo dentro, como diz nosso amigo Bolsonaro, dentro das 4 linhas. Está tudo certo dentro da palavra. Ah, mas você não se assustou? Não. Não. Só se assusta quem não está esperando, sim ou não? Só se assusta quem não está esperando. Quem está esperando, meu irmão. É por isso que os apóstolos, querido, caminharam na convicção de fé deles, não removendo nada, e pregavam destemidamente. O apóstolo Paulo não voltou atrás em nada na palavra dele, porque ele sabia que morrer com Cristo era lucro, morrer em Cristo era a sua única e última esperança. Como que você acha que um homem que perseguia a Cristo continuamente, a vida toda para perseguir a Cristo, um dia se encontra com o próprio Jesus, e ele muda todas as suas convicções rápidas assim? Nós demoramos uma eternidade para mover convicções pequenas. Imagina aquilo que ele cria de todo o coração que seria uma seita. Ele só mudou porque ele tinha evidência. Diz assim, só muda quem tem evidências. Pegue as suas evidências, irmãos. Pegue as suas evidências. As evidências irão falando etapa por etapa. Seja praticante da Bíblia. Sabe, eu te chamo você para ser praticante da Bíblia. Muitas vezes, querido, a ferida pode vir de onde menos espera. Não são feridas que são geradas às vezes em igrejas, mas são feridas que são geradas em empresa, são feridas que são geradas em baladas, são feridas que são geradas na família, são feridas que são geradas na igreja também, são feridas que são geradas, querido, entre filhos. São feridas que são geradas em todos os lugares. Por que tem expectativa diferente de que isso não aconteceria? Agora nós culpamos a igreja. Muitas vezes as pessoas culpam a igreja a fim de que a igreja caminhe com um jugo pesado, arrastando o nariz do chão, como aqueles que estão sendo culpados das pessoas não caminharem a mesma distância que a igreja teria que caminhar até eles. Quantos quilômetros
tem de ida de um ponto A ao B? Se for 5 quilômetros para ir, seria 5 para? Ou seja, a mesma distância. Agora, aquilo que tem a mesma distância para voltar, se torna muito mais difícil. É por isso que a credulidade é para impedir que venhamos a desviar-nos do caminho do Senhor. Então, quando você começa a crer no Senhor, começa a crer na sua palavra, todos esses mitos que durante muitos anos são lançados, muitos anos são colocados, até para que justifique um futuro erro. Deixa eu te dizer uma coisa, Tomé, irmão, foi um grande exemplo, como todos os discípulos. Fera demais. Sabe, toda vez que for dizer que você é como Tomé, que nunca seja pela dúvida, mas que seja por um momento em que você é discípulo de Cristo, amém? Tomé, queridos, viveu uma grande etapa. Tomé viveu uma grande etapa. A tumba ficou vazia e se você for lá hoje, ela segue vazia. Pelas Escrituras e por aquilo que nós cremos, só nos resta uma convicção: a que Cristo vivo, a de Cristo vivo, a que Ele vive entre nós, a que Ele segue sendo o mesmo entre nós. Como cristãos, muitas vezes Satanás tenta lançar os seus dardos inflamados sobre a mente, tentando te paralisar ou te impedir de crer no Senhor, o Salvador. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Tenha convicções de fé na palavra. Balize bem as suas estruturas e você nunca mais irá culpar ninguém por aquilo que você mesmo produziu sobre a sua vida. Começa a pegar as Escrituras e ler todos os dias, como Paulo ensinou. Começa a ler as Escrituras, comer todos os dias desse pão diário. E aí você vai passar por etapas com maturidade espiritual. Sendo maduro espiritualmente, você vai discernir cada etapa da sua vida, não permitindo que a dúvida venha sobre a sua vida. Sabe, hoje eu quero orar por pessoas que em algum tempo, em algum momento andaram ou caminharam por um largo tempo duvidando do que o Senhor poderia fazer. Hoje eu quero orar por pessoas que se intitularam como Tomé, mesmo não conhecendo Tomé tão específico como nós conhecemos hoje. Porque eu já não vi não é uma, mas duas, mas já vi inúmeras pessoas declarando-se Tomé por caminharem em dúvida continuamente. Deixa eu te dizer uma coisa, hoje eu quero orar por pessoas que de alguma maneira ficam dizendo assim: Senhor, eu preciso de uma evidência sua. Sabe, irmão, a evidência mais maravilhosa é quando você lê as Escrituras e descobre que tudo que todo mundo está assustado, para você não é nenhum susto, porque você já tinha lido essa notícia há muito e muito tempo na sua vida. Aquilo que está todo mundo arrepiando os cabelos, morrendo de medo, você fala assim: está chegando a hora de eu encontrar com o meu Salvador. Aquilo que está todo mundo, querido, gemendo, sabe, gemendo com dores de parto, aquilo que está todo mundo desesperado, você olha e diz bem assim: eu não tenho por que temer, isso eu já vi esse filme. Eu sei o final disso. Eu sei como ele termina. Eu sei porque a Escritura não negou em nenhuma etapa. Todos os momentos a Escritura vem o quê? Marcando os seus pontos e não vem refutando nenhum deles. Não vem negando, falhando nenhum deles. A ciência trabalha para provar que a Bíblia está certa. Eles trabalham noite e dia, os arqueólogos trabalham noite e dia. No final das contas, segundo como está na Bíblia. Deixa eu te dizer uma coisa. Adquira mais sabedoria que eles e mais rápido. Leia a palavra de Deus continuamente. E permita que nenhuma dúvida entre no seu coração. Porque num espaço com tantas evidências, irmãos. 66 livros de evidências. Descritos em largos e largos períodos. Para nos mostrar como o Senhor deixou esse manual, deixou essas escrituras para balizar a nossa vida. Eu queria que, por favor, você se colocasse de pé. Não se culpe por algum dia ter duvidado de algo, não se culpe.
Jamais use o título de Tomé. Não use mais para justificar aquilo que você deveria estar sabendo bastante sobre. Hoje a palavra do Senhor veio de encontro ao nosso coração. Ela veio para nos dizer sobre como sanar as dúvidas do nosso coração. E como nos livrar de um nome que por muito tempo foi injustiçado, como o de Tomé. Sabe, eu não sei tudo o que passa na sua cabeça. Mas o Senhor me trouxe essa noite para dizer para pessoas duvidosas, que muitas vezes duvidam do que o Senhor pode fazer, ou do que Ele pode gerar sobre a sua vida. Eu vim aqui hoje para ministrar essa palavra para dizer para você que as evidências são e estão claras. Quando o apóstolo Paulo escreveu, havia mais de 500 para poder falar. Pena que elas não ficaram na geladeira nos esperando. Para que alguns pudessem ainda assim, não iriam acreditar, né? Eu quero te dizer que o Senhor Jesus, Ele está vivo. Amém? A tumba está vazia. As evidências estão sempre nos mostrando que Ele ressuscitou dos mortos, para que eu e você tivesse vida. Pelo seu sangue nós fomos lavados e remidos. Sabe, não se culpe em nenhum momento por ter vivido momentos de oscilação, de altos e baixos. Não carregue culpa, irmão, por ter em algum momento questionado ou duvidado. Você viu que os discípulos atravessaram esses momentos emocionais, mas em todos eles houve uma resposta do Senhor, amém? Em todos eles houve uma resposta do Senhor, e isso nos basta. Houve uma resposta de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, permita o Senhor responder às suas causas. Abra as Escrituras e permita Ele responder à sua vida. Sabe, abre a sua vida e diz: Senhor, eu entendo, Pai, que durante muito tempo eu te questionei. Muito tempo, talvez, Pai, eu duvidei. Mas, Pai, as suas evidências são muito claras. As suas evidências são reais para mim. Querido, se você crê nisso nessa noite, querido, eu queria que você nessa hora fechasse os seus olhos, orasse ao Senhor. Você pudesse dizer: Senhor Jesus, nessa noite, Pai, nós, Pai amado, abrimos mão de toda dúvida. Porque as nossas convicções são renovadas. As nossas convicções foram renovadas, Pai. Porque sabemos, Pai amado, que Tomé foi injustamente, Pai amado, apontado, Pai, como um incrédulo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, meu Pai, nessa noite, deixa eu te dizer, Senhor, nós, Pai amado, cremos nas evidências, cremos no que o Senhor tem feito, cremos no milagre, cremos, Pai amado, na libertação, cremos, Pai amado, em todos os atributos. Pai amado, nessa noite, Pai, ó Senhor, vem sobre os teus filhos, Pai amado, vem sobre a tua filha, vem, Pai amado, sobre o teu filho, Pai amado, aquele que busca respostas do Senhor. Ó Deus, fortalece-os nessa noite, Pai, apresente, Pai amado, aos teus filhos, Pai, libera um tempo, livra da incredulidade, livra, Pai amado, de tudo, Pai amado, que distancia, e traz, Pai, para perto, Pai amado, aproxima, faz, Pai amado, traz para diante, Pai amado, o teu filho, busque, Pai amado, essa geração, libere sobre ela, Pai amado, as tuas mãos, libere sobre eles, Pai amado, a cada um dos teus filhos, Pai, os teus sinais, libere sobre essa geração, Pai, a tua unção, a tua graça, a tua presença, em nome de Jesus. Pai, nós oramos nessa noite, Pai, arranca todo sentimento duvidoso, arranca todas as emoções, Pai amado, que vai no cerne da dúvida. Arranca, Pai amado, toda a expectativa equivocada do nosso meio, em nome de Jesus, Pai. Ó meu Deus, o Senhor é o centro, Pai, dessa igreja. O Senhor é o centro da vida dos teus filhos, Pai. Toda e qualquer expectativa pode ser equivocada fora do Senhor. Oh meu Deus, em nome de Jesus, Pai, nós, Pai amado, nessa noite adoramos, essa noite, Pai amado, nós exaltamos o Teu nome, essa noite nós glorificamos ao Senhor, porque o Senhor, meu Deus, é a resposta para a nossa vida. Em nome de Jesus, nós sabemos que o Senhor é real, nós sabemos que o Senhor é presente, nós sabemos tudo que o Senhor faz sobre cada um de nós, e nós te louvamos por isso. Oh meu Deus, segue conosco todos os dias, Pai.
Segue conosco na caminhada, segue conosco na jornada, Senhor. Fala, ministra o nosso coração continuamente, Deus, em Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor.